Podemos estarmos juntos novamente, né, para os nossos pequenos grupos. Nós começamos o estudo no Evangelho de Lucas. Nós falamos do homem Lucas, nós falamos que, né, o livro de Lucas é o terceiro evangelho da Bíblia. Falamos acerca da importância deste evangelho. Tudo isso que nós já falamos está num outro estudo que está gravado, que está também aí no Facebook, na parte da igreja. Você pode, se você não assistiu, né, o primeiro, retornar lá e ouvir a primeira parte. Nós vamos estar estudando todo o evangelho. Vai ser mais fácil de compreensão e vamos poder fazer mais aplicações, né, do que fizemos em Apocalipse. Não tem tanta polêmica, tantas, né? É um livro bastante esclarecedor e que nos ajuda muito, né, a entender, inclusive, né, relatos que se tornaram pontos teológicos, né, nos próprios escritos de Paulo acerca de salvação, né, as revelações acerca de Cristo, acerca do seu ministério, acerca de todas, né, suas as parábolas e tantas coisas que nós vamos poder aplicar também para a nossa vida. O propósito. Lucas escreveu este livro por várias razões. Lucas escreveu seu evangelho porque percebeu a necessidade de um relato da história da salvação, por escrito, pois a igreja ainda dependia da tradição oral, embora houvessem muitos pequenos fragmentos escritos circulando pelas diversas regiões. Né? O que acontecia era que tudo aquilo que, né, Jesus estava fazendo, tudo que Jesus estava ensinando, tudo aquilo que estava acontecendo ali, né, nos dias de Jesus, eles ouviam e passavam, né, de forma oral à frente. Né, eles não estava anotado, não tinha gravador, não tinham esses recursos que nós temos. Então, as coisas iam acontecendo, né, os relatos iam passando, e Lucas, então, já tinha algumas pequenas coisas que estavam sendo escritas já ali sobre, né, os dias de Jesus, os feitos de Jesus, e Lucas, então, sente uma necessidade de fazer um relato histórico. Então, ele começa a escrever tudo isso. Lucas escreveu seu evangelho porque foi inspirado pelo Espírito Santo para produzir esse relato autêntico e fidedigno sobre a vida e a obra de Jesus. Lucas escreveu seu evangelho direcionando principalmente aos leitores gregos ou gentios, de um modo geral, né? Entendendo que cada um dos evangelistas, né, dos escritores dos evangelhos, se direcionou e olhou a necessidade de um determinado grupo para poder. Mateus se preocupou muito com judeus, né, e se preocupou com as genealogias, tudo aquilo que era necessário para a compreensão do judeu. Já Lucas olhou mais para o grego, ou os gentios, ou seja, gentios eram todos aqueles que não eram judeus, né? E ele, então, escreve direcionado a estes leitores. Queria confirmar a mensagem da promessa e salvação de Deus através de Jesus. Era a promessa, o Velho Testamento falava disso, né? E era uma promessa que passava de geração para geração, né? Foi feita essa promessa lá em Gênesis, logo após o ato do pecado, né? Quando Deus diz que colocaria a inimizade entre a semente da mulher e a serpente. Então, é a primeira promessa de Jesus, de que viria, né? Ele seria, né? Ele teria seu calcanhar
picado, mordido, mas ele esmagaria a cabeça da serpente. E depois, todo o livro da Bíblia, do Velho Testamento, está centrado em Jesus, das promessas desse cordeiro. Todo o ato dos sacrifícios dos animais já apontavam, né, os cordeiros apontavam para esse Jesus. Então, Lucas, ele vem confirmar toda essa promessa da salvação, né, de Deus, né, através de Jesus. Desejava descrever a fidelidade de Deus, tanto para com Israel, como para com todas as pessoas ao mesmo tempo, que explicava porque tantos em Israel tragicamente recusavam Jesus. Né? Ele vem escrevendo para os judeus, né? Todo mundo vem procurando primeiro, né, relatar o quanto Deus foi fiel para, e é isso Lucas mostra, para Israel, porque Jesus era uma promessa para Israel. Não era um cordeiro, ou uma promessa apenas para Israel, mas Israel era o centro. Né? E se Israel tivesse recebido essa mensagem, crido em Jesus, eles, né, os judeus, seriam os pregadores desse evangelho. Queria estabelecer o fundamento em Lucas para sua defesa em Atos a favor da integração dos gentios como parte do povo na promessa de Deus. Lembrando, então, que Lucas, ele escreve o Evangelho de Lucas e ele escreve Atos dos Apóstolos. Né? São 2 livros que Lucas escreve. Em Lucas ele vai mostrando todo esse contexto da igreja, dos primeiros discípulos, né? Porque o Evangelho e os feitos de Jesus acontecem em Israel e, né, direcionado aos judeus, mas havia uma dificuldade naqueles judeus que aceitaram a Jesus de entender que né, independente deles, o evangelho estava se espalhando, o evangelho estava chegando aos gentios, porque na mente dos judeus, a princípio, as pessoas primeiro se converteriam ao judaísmo e depois, então, que, né, se tornariam cristãs, como se o cristianismo, Jesus, fosse um aperfeiçoamento do judaísmo. E não era. Né? Tanto veio para os judeus, mas também veio para os gentios. E não dependiam os gentios dos judeus. E vem tudo isso, e Atos dos Apóstolos vai mostrar todo esse contexto, né, esse início em que né, tiveram que fazer uma convenção lá em Jerusalém, um concílio, para eles acertarem esses pontos, para entender e para ficar bem claro na mente dos líderes da igreja, né, ali dos apóstolos, de que os gentios, eles estavam recebendo o evangelho e a salvação sem precisar de nenhum dos ritos do Velho, né, do Velho Testamento, sem a necessidade da circuncisão, sem necessidade da guarda né, das leis cerimoniais, daquelas coisas todas. Lucas desejava ensinar que as promessas de Deus abraçam a todas as pessoas, destacando as diferentes classes sociais e indivíduos que responderam a Jesus. Né? Isso aí a gente vai vendo que o evangelho não ficou direcionado a uma classe alta, não ficou direcionado ao rico, não ficou direcionado ao religioso, aos saduceus, aos fariseus. Não, o evangelho veio para todas as classes, veio e muito mais para os pequeninos, para os necessitados, né? Porque esses realmente reconheceram, né, com mais facilidade a salvação que Cristo estava lhes oferecendo, né? Que Deus estava oferecendo através de Jesus Cristo. Lucas teve por propósito apresentar Jesus, o Filho do Homem, né? Apresentar Jesus na natureza humana, ou seja, Deus, homem, como o ser humano ideal, o homem perfeito,
o ápice da história da salvação estava em Jesus, o Filho do Homem. Como os gregos, naqueles dias, por muito tempo buscavam o homem perfeito, né? Lucas desenvolveu sua obra para pôr fim a essa procura. Como necessidade, né? Como dentro das suas filosofias, dos seus conceitos, os gregos procuravam o homem perfeito. Então, Lucas apresenta esse homem perfeito que vocês procuram é Jesus Cristo, né? E a perfeição vem através dele, porque ele transforma, porque ele traz o caráter de Deus para a vida do homem. Por esse propósito, algumas de suas passagens mais importantes relatam Jesus como esse homem perfeito. Por isso, o relato do nascimento, né, que vai no capítulo 1, dos versos 26 a 38, nós vamos falando desses pontos mais à frente, vamos colocando aqui exemplos e vamos vendo detalhes nisso, mas só para você entender isso, né, ainda dentro dessa introdução. E também está relatado no capítulo 2, do verso 8 ao verso 20. Então, o nascimento de Jesus é completamente diferente, né, de qualquer nascimento, de qualquer outra criatura, né, de qualquer outro homem na face da terra. O anúncio de Jesus como o ungido de Deus, em cumprimento da profecia de Isaías. Lá em Isaías, capítulo 4, verso 16, diz assim: foi Jesus... não, esse relato do capítulo 4 de Lucas, mas cumprindo a profecia de Isaías. Diz assim: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: não é esse o filho de José? Então Jesus disse: sem dúvida vocês citarão para mim o provérbio: médico, cure a si mesmo. Dirão: tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. E Jesus prosseguiu: de fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Então, Jesus, né, vem anunciando, ele começa o seu ministério, depois do batismo no Jordão, ele segue em direção aqui ao templo, né, no sábado, entra na sinagoga, lhe entregam o livro da lei, o livro de Isaías, aberto nesse texto. Né? Não foi uma coincidência, era o propósito de Deus, era o plano de Deus que isso acontecesse. Porque aquele momento, quando Jesus sai do Jordão, começa o seu ministério. E ele diz, né, ele declara nessa leitura, ele faz a leitura do texto de Isaías, dizendo, né, abre o livro, né, e achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque aí ele começa dizendo que debaixo dessa unção ele começa o seu ministério. E quando ele termina, né, toda essa leitura, ele diz: hoje se cumpriu as escrituras que vocês... Né, eles liam aquilo, quantas vezes se leu aquilo na sinagoga, com a expectativa, com a esperança, né, de que um dia
isso se cumprisse. E ali, diante dos olhos, aquilo foi tão impactante, porque todos eles sabiam que o que aquele texto significava, que aquele texto estava se referindo a exatamente à grande promessa de Deus para a vida deles, a grande expectativa deles era que esse dia acontecesse. E aí eles começam a ficar questionando, porque na mente deles, né, se gerou uma confusão, porque eles conheciam Jesus como o filho de José, um carpinteiro, né? E agora, e aí só que Jesus, né, milagres aconteceram em Cafarnaum e eles dizem: olha, vocês vão ficar querendo e exigindo que os mesmos milagres que aconteceram em Cafarnaum, né, e também em outra terra, acontecesse ali, né? E aí Jesus disse: olha, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra, porque eles não estavam querendo que Jesus realizasse para glorificá-lo, eles estavam questionando e colocando em dúvida e querendo obrigar que Jesus fizesse alguma coisa, né? E não é por aí. E a missão do Filho do Homem, né? Qual é a missão? No Lucas 19:10, assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, nós vamos ver nos propósitos, né, de Lucas escrever este livro, as coisas tão significativas, pontos tão significativos que ele vai colocando, que ele vai expondo. Lucas escreveu para os gentios e especialmente para os gregos, apresentando Jesus como o homem identificado conosco, porém o homem perfeito. Ele era homem, um homem que se identifica conosco, ou seja, o Deus que se fez carne, o Emanuel, né? E esse homem não é qualquer homem, ele é o homem perfeito. Por quê? Porque não havia nele pecado, né? O Filho do Homem destacando o caráter universal da salvação preparada por Deus. Lucas desejou mostrar que o amor de Deus ultrapassa os judeus e alcança o mundo inteiro. O amor de Deus não foi dirigido apenas, né, aos judeus, mas ele vem ao mundo inteiro. Agora, né, nós terminamos essa parte de apresentação, esse início que nós começamos na outra semana. Agora nós vamos começar a entrar em Lucas e ver as suas histórias, os seus relatos, os pontos tão importantes que Lucas foi escrevendo, porque ele precisava documentar. Isso precisava ser documentado. E, claro, que quem inspira Lucas e quem mostra a Lucas essa necessidade é o Espírito Santo de Deus, né? Que o inspira, que o faz escrever, se preocupar com esses pontos, e Lucas vai fazendo, não, né, com seu intelecto, com a sua capacidade, mas pela inspiração do Espírito Santo, né? Porque Deus, ele não rouba a nossa mente e a gente não fica um robozinho que ele vai ditando as coisas. Não, aquilo a forma da inspiração que vem de Deus, vem do Espírito Santo, mas ele usa as suas qualidades, ele usa aquilo que nós somos, né? A forma que nós somos, a nossa natureza, a nossa forma de enxergar, de ver as coisas, tudo isso foi feito, né, debaixo da inspiração do Espírito Santo. Então, vamos agora falar sobre o Filho do Homem e o seu percursor, que é anunciados. Isso é a introdução do evangelista, do capítulo 4, do capítulo 1, nos 4 primeiros versos, que diz: visto que muitos já compreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Está falando de toda a história, de tudo aquilo que aconteceu através de Jesus, né, do seu ministério. E ele diz: conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Nós falamos na reunião passada que Lucas não fazia parte dos 12. Tá? Lucas não era dos 12 apóstolos. Tá? Ele é um discípulo de Paulo. Ele vem depois.
Só que ele convive ainda, né, com vários desses discípulos. Ele convive e ele ouve deles e ele também presencia algumas realizações, tá? Mas então ele é um historiador, ele não teve com Jesus em todos esses momentos, ele não foi um daqueles discípulos, mas, né, ele vem, ele é um dos discípulos de Paulo, tá? E ele vai dizendo, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim, pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhes por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. O ponto né, a quem ele se refere a Teófilo, mas quando o Espírito Santo está olhando e está o instruindo, nessa explanação que ele está fazendo a Teófilo, que era grego, Deus está visando todo o povo gentio, né? Foi escrito para alguém né, e no esclarecimento, mas isso ultrapassa, né? Ele vai muito além da pessoa de Teófilo, ele vem para todo o conhecimento, não só, né, dos próprios judeus que tomariam conhecimento desses livros, desses escritos, das pregações de Lucas, mas a todos os gentios, os não-judeus que agora estavam sendo alcançados. O evangelho estava chegando a todos, tá? Sem distinção. Lucas caracterizou-se por desenvolver um ministério confiável. E essa confiabilidade de Lucas é fácil de ser compreendida, pois ele desenvolveu, tá, um ministério que teve por base fatos que entre nós se realizaram. É o que ele diz no versículo, né, 1. Não é qualquer coisa. Ele foi buscar fatos verdadeiros, né, o que realmente aconteceu. E ele vai dizendo, no verso 2, um ministério que teve por base testemunhas oculares. Ele não só relata fatos, né, verídicos, como ele procura quem viu essas coisas, quem esteve nesses momentos do ministério de Jesus, testemunhas oculares. Esse trabalho teve por base uma acurada investigação. Ele não só ouviu, ele investigou, ele foi atrás dos detalhes, ele se preocupou em trazer o máximo de informações. Para quê? Para embasar a fé de Teófilo, para embasar a fé dos outros que estavam se convertendo, para eles saberem em quem eles estavam se convertendo e toda a história desse Cristo. Tá? O seu trabalho foi preservado pelo melhor método da época. Qual era? Por escrito, né? Era até então um relato oral, né? Se falava um para o outro, agora ele começa a colocar no papel, para que essas coisas não se perdessem, né? Essas investigações não se perdessem. E seu objetivo era dar uma plena certeza das verdades, né? É o que falamos. Tudo isso para que quem cresce soubesse no que estava crendo e tivesse todo esse fundamento. É o que nós temos hoje. Nós estamos aqui estudando e falando, né, acerca daquilo que gera a base, que é o fundamento da nossa fé. Tá? Está na palavra. E essa palavra, embora, né, aqui é o relato de Lucas, mas quem o inspira, quem o instrui, é o Espírito Santo. O parentesco humano do Filho do Homem, né, de Jesus. Então, no capítulo 1, né, vai do versículo 5 até o capítulo 2, o verso 52, falando, né, do parentesco humano. Esse parentesco, essa identificação de Jesus como com o ser humano, razão pela qual Lucas se destaca enfatizando Jesus como filho do homem. É observado
no texto todo que abrange o primeiro capítulo e o capítulo 2 do Evangelho, né, de Lucas. Como vimos anteriormente, o propósito inicial de Lucas, ao escrever seu Evangelho, foi dar completa certeza e total segurança ao seu amigo Teófilo e aos demais leitores a respeito da vida e ministério de Jesus Cristo, o Filho do Homem. Embora tenha diversos outros assuntos de grande importância, o grande destaque neste capítulo é o anúncio da vinda do Filho do Homem, que era tão esperado por todo o povo judeu. Né? Pois, como disse Paulo, lá em Gálatas 4:4, diz assim, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Tá? Então, Jesus, qual é o momento que ele chega? Né? E de que forma ele chega? Nascido de mulher, né? E que era toda a promessa acerca dele, de que ele viria, e tinha necessidade dele vir assim, porque Deus não podia salvar o homem, né, sem que houvesse um sacrifício. Era necessário um sacrifício. O Deus havia dito que toda alma que pecasse, essa morreria. E Deus disse que o salário do pecado é a morte. Ponto. Agora, Deus, o meio da justificação, de salvar, só poderia acontecer através de alguém que não tivesse pecado. E quem é que não tinha pecado? Se todos haviam pecado, quem poderia satisfazer a exigência de Deus de derramamento de sangue, de oferecer-se em sacrifício para remir o pecador? Mas, como nós vemos na própria Bíblia, que não é plano B de Deus. Esse Jesus Cristo, homem, é plano A de Deus, é o primeiro plano de Deus, não teve plano B. Por quê? Porque a Bíblia diz que antes que o homem houvesse pecado, antes que Deus houvesse criado o homem, o Cordeiro, Jesus Cristo já estava preparado para vir se tornar o Cordeiro de Deus. Então, Jesus, Deus, como Deus, como é que ele podia vir e morrer numa cruz? Primeiro, que ele nem podia vir relacionar com o homem. Se ele viesse na sua glória, o homem não suportaria. Ele consumiria. E o homem não podia chegar a Deus por causa do seu pecado. Então, esse problema é resolvido como? Quando Deus se faz homem. E aí é o que Lucas está apresentando, o Filho do Homem. Ele se faz homem para que ele pudesse oferecer a Deus o sacrifício da justificação. Né? Então, ele vem como homem. Ele não deixou de ser Deus, mas ele se esvazia da sua deidade e, né, se humaniza. E como isso deu? Ele diz que ele nasceria, porque ele teria que ter a natureza também do homem, então ele nasce de Maria, ele nasce da mulher, né, que é o que Paulo diz. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, porque era a lei que dominava, né? Eles estavam vivendo na dispensação da lei. Mas o conteúdo de todo o capítulo 1 pode ser dividido em 3 partes, né? Todo o conteúdo do primeiro capítulo. Quais são as 3 partes que nós podemos dividir esse primeiro capítulo? Primeira parte, o anúncio do nascimento de João Batista e de Jesus, ou seja, do precursor, né? Daquele que prepararia os corações das pessoas para receber Jesus e o próprio Jesus. Então, a primeira parte do capítulo 1 é essa. A segunda parte do capítulo 1 é Maria visita Isabel e agradece ao Senhor. Né? O que nós vamos falar depois em detalhe. A segunda parte é essa, quando Maria, né? Aí nós vemos as duas primas, as duas grávidas, né? No ventre de uma, o precursor, o que prepararia o caminho.
e no ventre de outra, né? O Salvador, o Messias, o Filho do Homem, o cumprimento da promessa. E a terceira parte, né? A primeira parte, quando falamos do anúncio do nascimento de João Batista de Jesus, vai do versículo 1 ao versículo 38, do capítulo 1. A segunda parte, da Maria visita Isabel e agradece ao Senhor, no capítulo 1, vai do verso 39 ao verso 56. E depois, a terceira parte do capítulo 1 é o nascimento de João Batista e o cântico de Zacarias, né? Que vai do capítulo 1, do verso 57 ao verso 80. Ok? Então, são essas três partes. Vamos lá. O anúncio do nascimento de João Batista e de Jesus Cristo. Na primeira parte, encontramos dois grandes anúncios. O anúncio do nascimento de João Batista e o anúncio do nascimento de Jesus. São dois anúncios que são feitos aqui, começando pelo verso 50, pelo verso 38, tá? E depois vai de João Batista vai do verso 5 ao verso 25, e o anúncio de Jesus vai do verso 26 ao verso 38, né? Tudo isso no primeiro capítulo. Lucas começa o seu relato apresentando datas e cronologia, né? A data, né? E os acontecimentos de forma cronológica, da forma com que as coisas foram acontecendo, na ordem em que as coisas foram acontecendo. Tá? Sobre o nascimento de João Batista, precisamos fazer algumas observações. Por meio desses versículos, vemos como Deus quebrou o silêncio de aproximadamente 400 anos. Veja só. De Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, tá? Que foi a última vez que Deus usou um profeta, tá? Foi Malaquias. E aí há um momento de silêncio. Por 400 anos, nenhum outro profeta surge. Tá? E agora, com o nascimento de João Batista, Deus quebra esse silêncio e traz novamente um profeta, né? Para voltar a trazer ao homem a sua voz, as suas revelações. Lucas começa o seu relato apresentando datas, como disse, datas e cronologia, depois conta a história de um casal muito fiel, né? E aí nós vamos vendo as histórias sendo contadas e um monte de exemplos aqui. Cada um desses pontos dá para a gente tirar mensagens, dá para a gente tirar reflexões ao nosso coração, dá para a gente pedir, né, e abrir o coração para Deus falar, porque cada situação dessa, cada personagem dessa, cada situação dessas pessoas falam hoje muito conosco e nos chamam também, né, a entender o que Deus quer das nossas vidas, o que Deus espera das nossas vidas. O nome desse casal fiel, seus nomes eram Zacarias e Isabel, ou Elizabeth. O nome Zacarias quer dizer Deus se lembra. Que interessante, né? Zacarias quer dizer Deus se lembra. Promessas são feitas de Gênesis, né? Sobre a vinda do Filho do Homem, sobre o Cordeiro de Deus que viria, sobre Deus vindo para resolver o problema do pecado do homem. Tá? Passa-se todo esse tempo todo, e Deus falando. Depois, para-se 400 anos de silêncio, todo mundo dizia, e agora? E as promessas? E cadê? Aí Deus levanta um homem chamado Zacarias, e o próprio nome dele diz, Deus se lembra. Deus não esqueceu.
Tá? Então, se a gente pega cada ponto, eu não vou fazer isso aqui, senão nós vamos fazer milhares de pregações. Mas eu vou provocando você, tá? Para você ir fazendo aí um apontamento, e seria muito bom nesses estudos você tá com o seu caderninho, para você pegar esses pontos e depois você ir fazer um próprio estudo sobre esses pontos, você vai se surpreender com aquilo que Deus vai te mostrar. Como é assim que a gente aprende a pregar, é assim que a gente aprende, tá? a ter essa comunicação de Deus ao nosso coração, e aquilo que está na Bíblia passa a ser também a nossa história, os nossos relatos. Então, veja lá, só nesses pontos, Zacarias, Deus se lembra. Você pode fazer uma mensagem sobre promessas de Deus, um Deus que não esquece. Você pode pegar vários personagens bíblicos e falar, tá vendo? Olha como é que Deus é e tal, e trazer para as suas próprias vidas e fortalecer o seu coração naquilo que Deus já falou para você, naquilo que Deus já disse para você e já prometeu para você. Deus não esquece. Lembra? Tem um Zacarias hoje para nos lembrar. Deus se lembra. Deus não esquece. Não é homem. Ok? E Elizabeth significa seu juramento. Elizabeth, né? O Isabel significa seu juramento, né? Aquele Deus se lembra e Deus jura. E quando Deus jura, Deus cumpre. Tá? Olha aí, pontos para você colocando. Depois eu quero ouvir você pregar. Tá? Depois eu vou chamar você. Você vai dizer assim, pastor, eu não sei pregar. Tá, Mônica? Aí você já vai dizer, não, olha aqui, eu já fiz meus esboços. Olha aqui. Eu estou vendo. Estou de olho em você. Tá? Amém. E podemos entender por esses dois nomes de Deus que Deus se lembrou do seu juramento ou da sua promessa. No passado, Deus jurou a Abraão e depois a Davi. Ele mesmo disse que cumpriria o seu juramento e não mentiria. Deus prometeu a Abraão um filho que abençoaria todo mundo. Todo ser humano seria abençoado. Tá? Todos os povos seriam abençoados. Deus promete a Davi a mesma promessa. E, por isso, nós estamos falando de Lucas, mas lá em Mateus escreve Jesus, filho de Abraão, filho de Davi. As coisas estão ligadas. O Deus que ele se lembra dos seus juramentos. Tá? O Deus da promessa. Ele mesmo disse que cumpriria o seu juramento e não mentiria. Prometeu e jurou trazer alguém que pudesse gloriosamente assumir o trono de Judá. E é interessante vermos este casal com nomes que lembram o juramento de Deus. Zacarias e Elizabeth, ou Isabel, sua esposa, sabiam que Deus não se esqueceria do juramento. Rumo ao cumprimento de sua promessa, Deus anunciou a vinda do rei, o filho de Davi. Okay? O verso 6 diz assim, ambos eram justos, nós estamos falando de um casal fiel, diz assim, ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Só provocar uma mensagem para você. Quem tem promessa de Deus, quem conhece a Deus, quem vive ligado em Deus, e sabe e tem promessa de Deus na sua vida, vive de uma forma irrepreensível. E vive cumprindo as palavras de Deus, porque sabe que Deus é fiel. Tanto sabe que Deus é fiel, como retribui a fidelidade de Deus com fidelidade. Deus é fiel, também serei fiel para com ele. Vou viver uma vida irrepreensível, porque o meu Deus é um Deus exemplar, é um Deus modelar, é o Deus da minha vida, é o Deus
que promete, cumpre. Eles tinham... Bom, aí veja lá. Eles estavam em comunhão com Deus. Quem tem promessa de Deus vive em comunhão com Deus, em relacionamento com Deus. Comunhão é relacionamento, é intimidade, é orar, é ler a sua palavra, é falar com ele, é estar diante dele. Mas, apesar de andarem em comunhão com Deus, enfrentavam um problema que lhes tirava toda a alegria. Eles não tinham filhos. Todos nós temos problemas, tá? O fato de termos comunhão e relacionamento com Deus não nos faz indiferentes, no sentido de não termos problema. Nós temos problema. O problema, a questão é como a gente lida com esse problema. Aonde, diante de quem nós trazemos o nosso problema. Tá? Eles tinham problema, mas esse problema estava diante de Deus. Ok? Veja só. Eles não tinham filhos. Para um casal judeu, isso era muito triste. Verso 7 diz assim: eles não tinham filhos porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. Ou seja, eles não tinham um problema. Eles tinham vários. Grandes problemas. Tá? Eles não tinham filhos porque ela era estéril. E, além da esterilidade, já eram idosos. Okay? Eles formavam um casal de velhos e não tinham filhos. Que grande tristeza para uma mulher judia, porque ela entendia que não ter filho era não ser abençoada. Filho significava bênção, tá? Fertilidade. Apesar de tudo, Zacarias servia ao Senhor no templo. Apesar do problema, das dificuldades, ele não abandonou o Senhor. Ele continuou diante do Senhor. Ele continuou na presença daquele que tem o poder de resolver os problemas. Tá? Daquele que nos cuida. Veja, ele era da tribo de Levi e naquele momento estava servindo ao Senhor no altar da oração. Ele estava no altar da oração. É lá que ele estava servindo ao Senhor, no lugar da oração, no lugar de buscar ao Senhor, no lugar onde nós colocamos todos os nossos problemas, todas as nossas necessidades, todas as nossas debilidades, todas as nossas fragilidades, todos os nossos impossíveis. Ok? O seu turno, ou horário de trabalho, era noturno, trabalhava à noite. Ele era um dos sacerdotes que servia à noite. Estava pondo incenso no altar quando lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Tá? Então, nós podemos aqui provocar também pontos que você pode trazer depois, reflexão e mensagem, tá? Que o anjo aparece para aqueles que estão... O anjo no sentido de resposta, no sentido da visitação de Deus. Tá? Quando você está em oração, pode esperar que Deus vai mandar um anjo, ou seja, que Deus vai mandar resposta. Cedo ou tarde, no momento oportuno, no momento de Deus, a resposta vai chegar. Tá? Porque Deus se comunica, Deus fala com aquele que o busca, com aquele que está diante dele. E Zacarias temeu. O fato de ter medo não depõe contra ele. Sua reação foi normal para quem vê um anjo. Tá? Eu não ando vendo anjo aí, eu acho que deve ser... não deve ser uma coisa assim tão natural, né? Porém, o anjo disse para Zacarias não temer. Verso 13 diz assim, o anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de João.
temos aqui umas questões. Nós falamos que ela era estéril e eles já eram de idade. Agora, que tipo de oração que Zacarias fazia? Ok? Ele estava orando, ele estava pedindo, porque o próprio anjo declara, que a oração dele, a sua esposa dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de... Porque ele diz assim, porque a sua oração foi ouvida. Não, sabe, não duvide da sua oração. Não duvide da resposta de Deus para a sua oração. Deus está ouvido. Peça. Tá? Veja lá. O filho de Isabel e Zacarias deveria ser nazireu. Tá? Os nazireus não tomavam vinho ou bebida forte, não cortavam os cabelos e achavam a sua alegria no Espírito de Deus. Era uma classe especial de homens que Deus chamava para servi-lo com uma missão muito singular e muito especial. Então, Deus pode responder ao seu impossível te dando alguma coisa extraordinária, te dando alguma coisa muito além daquilo que você estava pedindo. Ele estava pedindo apenas um filho. Eles queriam ser pais, mas Deus não apenas lhes deu um filho, mas lhes deu um filho nazireu, lhes deu um filho com uma missão especial, lhes deu um filho, aleluia, que a alegria desse filho era o Espírito Santo. A alegria dele era servir ao Espírito Santo. O texto coloca aqui a exigência ao nazireu, porque o nazireu porque o vinho em si traz alguma alegria, você começa a sentir um pouco alegre e tal, tá? Alguns estão alegres até caem na cama, esse de alegria. Mas o que o Senhor estava usando para o nazireu é o seguinte: a sua alegria não será em nada desse mundo. Não será uma alegria passageira, não será uma alegria supérflua, uma momentânea. A sua alegria será a alegria do Espírito Santo. Olha o que Deus tinha reservado. Olha que história, olha os detalhes de Lucas, olha a preocupação. Quando nós estudamos, nós fundamentamos a nossa fé, porque ele se preocupou com isso. Ele queria encher o coração de Teófilo de tremendas certezas. Olha, ele queria fundamentar dele e dos gentios que queriam ouvir os seus relatos, que iam ler o seu livro, os seus escritos. Tá? Nos versos 16 a 18, vemos que o profeta João Batista veio no espírito e poder de Elias, isto é, veio no mesmo estilo de poder de Elias. E quem foi Elias? O maior dos profetas. Ele é considerado o exemplo. Quem aparece para Jesus no monte? Elias e Moisés. E Elias aparece simbolizando o quê? Todo o ministério profético. Tá? O que é o ministério profético? Todas as promessas de Deus. Então, está tudo interligado aqui. Ele veio nesse espírito, no espírito das promessas de Deus, das verdades de Deus. A gente vai dar só um pouquinho aqui e nós vamos parar, sabe, para você poder... Eu estou jogando muita comida, aí depois nós vamos parar e você vai ficar degustando, tá? Essas verdades que estão neste livro. Vejamos lá. O ministério profético era muito semelhante ao dele, o de Elias ao de João Batista.
Quando perguntaram a João Batista se ele era Elias ressuscitado, João respondeu objetivamente: não sou. Né? Ele não era o Elias, ele não foi uma reencarnação do Elias, mas a autoridade profética que estava sobre ele era o mesmo que esteve sobre a vida de Elias. A missão de João Batista era muito importante. Ele era o precursor do Messias, ele era o que ia preparar o caminho do Messias. Olha o que é que ele, quais eram, né, a importância da missão de João Batista. Veio para converter os corações dos pais e dos filhos. Ele veio gerar conversão de corações. Ele veio mexer no mais profundo do âmago do ser, né? Convertendo corações de pais e filhos. Não haveria idade, nem classe, né? E nem posição. Ele veio para trazer os corações ao Senhor. Converter muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Né? Que estavam desgarrados, que estavam distanciados, que estavam afastados. Converter os corações dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos. Então, essa era a missão muito importante, muito singular, né, da vida deste homem. No verso 18, então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. Percebemos que a situação realmente era embaraçosa. Ali estava um homem dirigindo-se à presença de Deus para pedir um filho. Era um sacerdote e cumpria sua tarefa junto ao altar de incenso, mas também fazia a Deus um pedido. Ele estava trabalhando para Deus no altar e pedindo que Deus respondesse o seu pedido. Quando Deus lhes disse, por meio do anjo, que iria conceder-lhe o pedido, o sacerdote argumentou que era velho, que a sua mulher já tinha idade avançada. Quer dizer, Zacarias sabia que era velho e que sua esposa era de idade avançada, mas estava no tempo pedindo um filho. E aí? Ele está colocando... exatamente. Mas como é isso? Eu sou velho. Mas você não está aí pedindo? E se você está pedindo, e você sabe que você é velho, mas por que você está pedindo, então? Né? Essas são as questões que muitas vezes nós tratamos. Né? Na hora que Deus fala, mas Senhor, olha, mas você não está pedindo, criatura. Não está pedindo, crente. Olha, quando Deus responde, a gente mesmo fica enrolado nas nossas próprias argumentações. Tá? O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. A palavra de Deus, que é a Bíblia, é boa nova para todos nós. Ela tem o selo de Deus. Tá? Ela vem selada por Deus. Tá? Nós vamos parar por aqui e a gente volta e recomeça na outra semana aqui, tá? A gente tem muita coisa. Nós chegamos agora, né, ao versículo 19. Mas veja quanta coisa e quanta pérola, quanto tesouro nós vamos encontrando, né, na leitura, em cada ponto, em cada momento. Amém? Nós vamos orar, abençoando a sua vida, pastor Estevão orando. Depois eu vou abrir para que se você tem alguma pergunta, né, para fazer, porque tem algum ponto que você quer também colocar, você também possa fazer. Paizinho querido, nós te louvamos pela preciosidade da tua palavra. Deus, nos dê a compreensão de entendermos que nós servimos um Deus do impossível e que nós tenhamos coragem e ousadia de trazer para ti aquilo que nós não podemos fazer, as nossas impossibilidades, que nós possamos chegar diante do trono da graça
para realmente conhecer-te. E para isso, Senhor, que haja um desafio na nossa vida de oração, que a nossa vida de oração seja uma vida de oração desafiadora, que nós possamos trazer, ó Pai, questões que sejam impossíveis de qualquer pessoa na face da terra fazer, para que o teu nome seja glorificado. Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não há mudança em ti. Nos ensina a sermos corajosos e fortes, porque tu és o Deus Emanuel. As tuas promessas são sim e sim. Que nós possamos entender a preciosidade da tua palavra e que ao estudá-la possamos tomar posse desta palavra rema para a nossa vida. Uma palavra que transforma o quadro que estamos vivendo e que nada, absolutamente nada é impossível para ti. Que tu nos cuida o tempo todo, que tu nos abençoe o tempo todo, que as tuas mãos estão sobre as nossas vidas o tempo todo. E por isso nós te damos honra, glória, louvor e adoração pelo privilégio de estudarmos a tua palavra. No nome de Jesus oramos. Amém. Eu não consegui abrir. Você pode, cada um, abrir o seu. Ai, quer... Pode fazer alguma pergunta, alguma... E se não, depois também para a gente interagir um pouco. Pode abrir seu microfone aí. Pastor. Oi. Pelo que eu entendi, durante esse intervalo de quase 400 anos, né, que Deus ficou sem falar, né, com o povo, através do sacerdote, eles continuavam com esse trabalho deles, com esse turno deles de ir até o sumo sacerdote e entrar lá para... Tipo Zacarias teve o turno dele, durante esses 400 anos, nesses períodos, eles continuavam com essa... A vida religiosa não parou. Só que eles tinham sempre, da parte de Deus, um profeta. Né? Você vai vendo toda a história do Velho Testamento, sempre havia um profeta trazendo uma palavra de despertamento, de exortação. A todo tempo tinha um profeta falando e da Bíblia. O que eles tinham nesses 400 anos era todo, né? Era o Torá, era o Velho Testamento. Eles tinham os livros, eles tinham o que os profetas tinham dito. Eles liam isso, mas não havia nenhum outro profeta que tinha se levantado. Lembra que eles não tinham uma Bíblia toda pronta e tal, né? Eles tinham uma dependência muito forte dos profetas. E durante esses 400 anos, Deus não falou nada novo com eles, né? Ficou em Malaquias, né? E aí agora, 400 anos depois, Deus levanta João Batista, encerra esse período de silêncio, né? E começa e encerra já para trazer o cumprimento da promessa que eles esperaram durante séculos e séculos e séculos. Amém? Amém. Ainda tem gente acordada aí? E eu vejo também que a vida de João Batista, né, tudo que ele realizou nessa vida dele, Deus permitiu a vida dele ser tirada, mas depois eu acho que cumpriu os propósitos na vida dele, né? Nós vamos muitas vidas, né? Nós vamos chegar lá, nós vamos caminhar, nós vamos entrar na história dele. Então, a gente está vendo todo esse preparo de Deus, né? Deus preparando cada ponto, cada detalhe, para que nós pudéssemos compreender e entender, né, o aspecto da salvação, como ela veio, de quem ela veio, quem foi esse Messias, né?
como ele foi tremendo, quantos ensinos preciosos ele trouxe, né? Quantas vidas ele impactou, quantas mudou, quantas pessoas estiveram sendo usadas para que para que se cumprisse isso, né? Detalhes, a gente vê aqui a própria questão aqui do Zacarias, né? E da Isabel, depois, né, a vinda do João Batista, Deus mostrando para nós e todo um cenário riquíssimo de exemplos e de ilustrações para as nossas vidas.